Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, alguns versos da Bíblia sobre tentação. Hoje nós vamos ver como nós podemos vencer ou como lidar com esse problema que a maioria das pessoas enfrenta no dia a dia, enquanto está fazendo os seus afazeres, ou qualquer outro tipo de coisa que a pessoa estiver fazendo. A tentação ela nos pega de surpresa. Mas hoje eu vou trazer para vocês, para que vocês possam entender de uma vez por todas como se comportar perante a tentação e como ficar diante dela. Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Bom, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Lembrando que cada verso que eu ler, eu vou explicar de uma forma bem clara, tá bom? Bom, nesse 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, esse verso, Paulo ele que escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, as epístolas, tudo é Paulo que escreve. E aqui Paulo, ele diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, Deus ele sabe até que nível você pode conseguir suportar a tentação, até que grau, até onde você consegue, entendeu? Ou seja, ele não vai te deixar um cargo, ele não vai te deixar uma carga, um peso acima do que você pode suportar, entende? Então a tentação, Deus ele não vai deixar que você seja tentado pelo inimigo acima do que você consegue suportar. Então daqui dá para nós entender que a tentação ela é permitida por Deus. A tentação ela é a autorização de Deus. Por quê? Vamos para agora o próximo versículo, tá bom? Para nós entender por que é permitido por Deus. Vamos entender, tá bom? Bom, estamos aqui agora em Mateus capítulo 4, no verso número 1. Em Coríntios capítulo 10, versículo 13, nós vimos que Deus não dá a tentação acima do que podeis suportar. Ele sabe até onde você pode chegar, o que você pode carregar. E nós falamos que Deus ele permite, é Ele que autoriza a tentação. Olha aqui no capítulo 4, verso 1. Aqui explica que a tentação ela é algo que está dentro dos planos de Deus para nós. Porque, vamos ver agora. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entendeu? Ou seja, o que diz? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você me pergunta por que o Espírito Santo conduz a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Porque a tentação, porque a provação, ela é a chave para o amadurecimento. Então, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, é tipo a última etapa que Jesus deveria percorrer para ele amadurecer. Ele deveria sentir ali a primeira tentação ali no deserto. Então é coisa de Deus.
Deus permite para que nós amadureça. Deus permite para que nós cresça espiritualmente, para que nós não venhamos ser como crianças. A criança, quando ela é muito mimada, quando ela não é ensinada, quando ela não é corrigida, ela acaba pedindo muita coisa, dizendo eu quero, acaba sendo mimada. Não entende as coisas, não entende o preço, não entende nada, porque não foi passado o ensinamento. Mas quando nós ensinamos, quando nós permitimos que a criança fique sem aquilo que ela quer, porque não é assim quando ela quer. É quando dá para dar o que a criança quer. Então, quando o Espírito Santo ele conduz, é ele dizendo, eu vou amadurecer ao meu filho. Bom, vamos agora para o próximo verso sobre a tentação, Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus 18, né? Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Entendeu? Esse é o último verso, são 3 versos. Para o vídeo não ficar muito longo, porque estamos começando agora o canal. Vamos falar coisas com mais calma, né? Depois eu vou aprofundando aos temas com estudo e demais coisas, tá bom? Mas agora nós vemos Hebreus capítulo 2, versículo 18, que naquilo que ele mesmo foi tentado, ele padeceu e, porque naquilo que ele mesmo padeceu, pôde ser tentado, pode socorrer os que são tentados, ou seja, ele padeceu aquilo que ele foi tentado. Padecer é você sofrer, é você passar por apuros, mas não morrer. Perecer é quando a pessoa está morrendo. Padecer é quando a pessoa está sofrendo, quando a pessoa está passando pela beira da morte, quando ela está passando por algo terrível. Padecer, ele padeceu dores, ele padeceu tentações, ele sofreu muito tentações. Mas naquilo que ele foi tentado, entenda, naquilo que ele foi tentado, ele pode nos ajudar, ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar, porque ele passou, ele nos entende. Então você aí, que está passando por tentação, que está passando por apuros, que está passando por terríveis coisas, saiba que Jesus ele passou também por isso. É isso que você está passando, tentação, dores. Ele sentiu até um momento de depressão no Getsemane. Ele estava ali no Getsemane e ele disse para os discípulos que com ele estava, a minha alma está em profunda tristeza até a morte. Ele sentiu a presença da morte ali. Ele sentiu a agonia na alma. Então, Jesus ele entende quando nós passamos por depressão ou por tristeza. Não deveríamos passar, não. Mas quando nós passamos, povo, nós precisamos pedir a ajuda dele. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Se nós pedir a ajuda dele, ele não vai deixar de atender, ele vai atender. Entendeu? Isaías capítulo 59, no seu versículo
seu versículo 6, se eu não me engano, vamos lá para a Bíblia, fala que os ouvidos de Deus não estão tapados para não poder ouvir, nem os seus braços encolhidos para não salvar. Só para confirmar, vamos dar uma olhada. Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, se você está passando por um momento difícil, Ele não vai deixar de ouvir, Ele não vai deixar de socorrer, porque Ele é Deus, Ele é a ajuda, Ele é o socorro. Ele não pode se manifestar materialmente, mas Ele vai enviar alguém para ajudar você, tá bom? Então, toda tentação é permitida por Ele, para que nós amadureça, para que nós cresça, tá bom? Você que acompanhou esse vídeo até aqui, se inscreve no canal para dar uma força para mim e, de principal, compartilha para que nós possamos alcançar pessoas que possam ouvir as palavras da Bíblia, as sabedorias que tem na Bíblia, tá bom? Me ajuda, compartilha, curte se você gostou desse vídeo e se inscreve para nos dar uma força, para que eu possa entender que você gostou, tá bom? E compartilha, por favor. Vidas precisam ser tocadas, vidas precisam ser atingidas por estas palavras de ajuda e socorro, tá bom? Deus abençoe o seu dia e fui!